Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Rota Parkour. Aqui eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para começar o parkour do zero, mesmo que você não tenha nenhuma outra prática esportiva. Meu nome é Danilo Brustolini e hoje eu vou falar como você pode vencer a vergonha de treinar. Muitas pessoas adiam seu sonho de poder fazer uma prática ou de fazer várias coisas na vida por causa da vergonha. Começa a jogar para frente, às vezes fica ligando pelo que os outros vão pensar e acaba não começando uma atividade que gostaria tanto de fazer. E hoje eu vou falar aqui como você pode superar isso, como você consegue realmente vencer essa vergonha e começar a praticar, fazer aquilo que você gosta sem ligar para o que os outros estão pensando. E existe um passo a passo que eu vim descobrindo isso ao longo do tempo. E por isso eu vou explicar primeiro o que é a vergonha, né? Como que esse sentimento surge e como que a gente pode vencer ele. Primeiro, o que é vergonha? Vergonha é esse sentimento, né, que você fica esperando o que as pessoas vão julgar do que você vai fazer. Você já fica esperando, na verdade, que às vezes ninguém está fazendo nada, mas você já começa a criar um conceito que eles vão te julgar, que você vai errar, que alguma coisa vai acontecer ali e que não vai ser como você planejou. E esse sentimento ele acaba te bloqueando de fazer muitas coisas. E cada pessoa sente de uma forma um pouco diferente. Porém, você saber como é que isso acontece e como você vai superar isso, vai te ajudar a começar não só no parkour, mas em qualquer outra prática. Primeiro tem algumas coisas que as pessoas confundem. Uma delas é que às vezes a pessoa quando pensa em não ter vergonha, ou pensa que alguém, vamos falar assim, para ele ser sem vergonha, ele tem que ser uma pessoa exibicionista. Na verdade, a pessoa que tem vergonha demais é diferente de uma pessoa que é mais reservada. Reservado e vergonha são coisas completamente diferentes. Você pode não ter vergonha numa situação, mas você ser uma pessoa reservada. Vamos pegar o meu caso. Eu sou uma pessoa que geralmente não sou que fica falando muito, que chega e na sua conversa e vai puxando papo logo de cara. Porém, na hora que eu vou dar uma aula, na hora que eu vou ministrar alguma coisa, eu consigo chegar e falar, eu consigo impor aquilo que eu estou pensando, eu consigo chegar e falar aquilo que está na minha cabeça. E não era sempre assim, eu também tinha um pouquinho, além de ser reservado, ser muito tímido, ter muita vergonha. Mas são coisas diferentes. E até um certo ponto eu não entendia isso. Porque às vezes ele fica pensando que para a pessoa não ter vergonha, ele tem que ser, vamos falar assim, todo extrovertido, tem que chegar já conversando com todo mundo, tem que chegar já puxando papo. Isso não tem nada a ver. E também tem aquela questão de pessoa que pensa, não ter vergonha na hora de treinar, eu tenho que chegar e começar a me exibir, eu tenho que começar a fazer mortal pra cá, tenho que fazer os movimentos sempre chamativos. Não, uma coisa não tem nada a ver com outra. Isso até às vezes confunde, porque às vezes tem pessoa que acha que a pessoa que está fazendo certa movimentação ele está se exibindo. E às vezes é apenas o treino da pessoa. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Só porque o movimento é mais chamativo, não significa que a pessoa está fazendo para chamar a atenção dos outros. Está fazendo por ele mesmo, internamente. E isso é um dos primeiros conceitos que você tem que ter. Você não precisa ficar se exibindo. Você consegue fazer o treino simplesmente por você, por uma questão interna. E muitas vezes a gente pensa que a gente tem muita vergonha. Sendo que, na verdade, às vezes você não tem vergonha. Às vezes o que você tem é um medo do julgamento dos outros. E na verdade esse sentimento de vergonha, na verdade ele é muito associado com esse medo. Na verdade é o medo de alguma coisa dar errado. E é só você parar para pensar, em várias situações na sua vida, existem momentos que você não tem vergonha. Pensa, por exemplo, quando você está com seus pais, ou às vezes com o irmão, ou às vezes com algum amigo muito próximo, você acaba fazendo coisas que você fica assim, tá, naquela situação eu faço, naquela situação eu me solto. Só que às vezes você não pensa. A mudança daquela situação para outra é mínima, não tem muita diferença. A diferença de você estar dentro de um quarto e a movimentação que você faz ali, embora só porque não tenha ninguém, não mudou nada na sua capacidade física, não mudou nada dentro de você quando está em outra situação. Só que a gente acaba colocando a pressão de outras pessoas, a gente começa a pegar uma pressão externa da gente para poder colocar assim como um motivo para a gente não agir ou como um supressor da nossa capacidade. E quando você vai treinar, esse é um problema muito grande que pode acontecer, é você ir com muita vergonha do que os outros vão pensar, e você na verdade está começando a pensar demais no que pode acontecer do que no que você tem que fazer. E esse é um erro muito grande, porque se você está focando no que você não deve fazer, ou seja, no que os outros vão pensar e não no que você quer fazer, é onde você vai errar. Porque você começa a focar demais. Nossa, e se eu fizer isso de forma errada? E se eu fizer de tal jeito? E se eu tropeçar? E aí você está esquecendo de focar no quê?
que você deve colocar o pé na posição correta para poder fazer o salto, ou que você tem que simplesmente correr, bater o pé e saltar, ou que você tem que simplesmente saltar e colocar a mão, ou que você tem que simplesmente pegar a mão e levar para um galho mais acima para fazer uma escalada. Você só tem que pensar nisso. Você não tem que pensar no que os outros vão pensar, você não tem que pensar em outros aspectos. E aí que tá. A vergonha demais, quando você vai começar a treinar, ela pode te atrapalhar no seu desenvolvimento. Ela pode te atrapalhar tanto na hora de você começar a tentar novos movimentos, porque você vai ficar com receio de fazer aquilo, como também pode te atrapalhar realmente fazendo você errar. Porque o medo de errar faz você errar. Porque você começa a focar naquilo que você não quer. E a gente tem que focar sempre naquilo que a gente quer realizar. E essa questão da vergonha impede muitas pessoas de ir para academia, de começar a fazer o exercício, de fazer várias coisas. E esse não pode ser um problema para você depois desse vídeo aqui, que eu vou te ensinar pelo menos 3 coisas que você pode fazer, que pode com certeza desbloquear, e que me ajudaram e que com certeza pode te ajudar também. Quando eu comecei no parkour, eu era muito tímido também. Eu era aquele cara, igual eu falei, eu sempre fui muito reservado. E mesmo antes de ir para a rua, eu comecei a treinar uns movimentos dentro de casa. E aí, naquela época eu não entendia muito bem o porquê que eu estava fazendo isso. Eu chegava, colocava uma mesa, aí eu começava a ver os vídeos na internet, replicar aqueles movimentos ali. Aí de vez em quando eu saía com um amigo meu, a gente ia pra rua e aí eu tentava fazer alguns movimentos. Para aí sim, um dia eu ter a coragem de aproximar de um grupo de parkour que tinha aqui para eu começar a treinar com eles. Sendo que estava todo mundo começando também, do zero, não tinha nada disso. E mesmo que tivesse começado já, não tinha nada a ver que tá começando junto ou começar do zero. A questão é que às vezes a gente fica com medo, e igual eu falei, não é vergonha, é medo. Só que é um medo que muitas pessoas não percebem, é um medo de errar. E muito maior do que o medo de errar, é o medo de errar em público. E esse medo de errar em público que é o que te bloqueia de fazer as coisas. Então, não é só a vergonha, não é só o medo, é um medo específico, é o medo de errar, é o medo de falhar, o medo de não ser suficiente em público. E esse medo, ele às vezes ele tem uma função de nos proteger e ao mesmo tempo ele tem uma função em alguns pontos que ele acaba nos atrapalhando. Ao ponto dele nos proteger não tem problema nenhum. Tem 2 princípios que faz ele. Primeiro, é um princípio social. A gente, em sociedade, você tende a não querer errar na frente de outras pessoas, porque como nós crescemos para viver em comunidade, desde o princípio, as pessoas que sobreviviam eram aquelas pessoas que conseguiam comunicar melhor na comunidade, conseguia conviver com as outras pessoas e que às vezes não passava vergonha socialmente. Não é passar vergonha, é basicamente ele não fazia coisas contra o padrão do grupo. E aí o que acontece com isso? Você começa a ficar com medo de errar, o medo de ser jogado, ou seja, ser expulso do grupo. Porque quem sobrevivia era aqueles que se permaneciam dentro do grupo. Então esse medo de ser expulso de um grupo, ou mesmo do julgamento do grupo, é o medo que faz com que você evite fazer certos movimentos. E outra coisa é também esse medo de você errar em público. Ou seja, é esse mesmo medo de você não ser suficiente frente aos outros, ou seja, o julgamento de um grupo. E isso é engraçado porque você não tem esse medo de errar. Porque dependendo da situação, você se propõe a fazer coisas que às vezes em outras situações não se proporia fazer. Pensa, por exemplo, numa festa com seus amigos. Às vezes você tá lá na festa, tá curtindo, tá fazendo... Ou às vezes uma festa... Uma pessoa mais reservada, igual eu sempre fui, nunca fui de sair muito pra festa. Mas às vezes você tá junto com seus colegas e você faz jogos, às vezes tem que fazer mímicas. E às vezes com aquele grupo, mesmo você tendo vergonha, você faz. E por quê? Você não tem tanto medo de errar dentro daquele grupo. E você tem que identificar quais são esses grupos que você tem menos medo de errar. O que tem neles que faz com que você se proponha a fazer coisas que você sabe que você vai errar. Eu já vi muitas pessoas que, por estar em grupo, eles não estão nem aí de pular no chão, de pular no barro, de fazer um monte de coisa que, em outra circunstância, opa, eu tenho que evitar isso. Tem que, tipo assim, evitar, isso é errado, as pessoas vão me julgar. Mas depende do grupo, depende da situação onde você está. E até um exemplo meu, quando eu era mais novo, eu participava de natação, né? Eu participava de competições e tudo. E em competição de natação, às vezes você tem várias provas que você tem que participar. E às vezes eram competições que eram dentro de um clube, que era grande, que tinha várias pessoas lá dentro, que tinha pessoas para vários setores. E a área da piscina, né? E eu lembro muito, até uma competição em Belo Horizonte, que era um clube maior que tinha, né, aqui em Minas Gerais. E entre uma área e outra tinha arquibancada, tinha área onde você ficava lá para competir. Eu lembro que eu era mais novo, mas assim,
Eu ficava de sunga praticamente o dia inteiro. Às vezes colocava uma blusa ou outra, mas geralmente ficava o dia inteiro de sunga ali. E você fica assim, nossa, mas eu era bem magrelo, né? Eu era muito magro nessa época. Mas imagina, um cara de sunga andando ali de um lado pro outro no clube, tá nem aí. Eu lembro que o pessoal até brincou de uma vez, a gente tava no clube lá mesmo, aí tinha um McDonald's do lado, e a gente ia no McDonald's poder pegar um lanche de sunga. E você fica assim, por estar no grupo e por estar todo mundo naquela mesma situação ali, não tinha nada a ver, era jovem, era criança e tal. Mas em outra circunstância, com certeza não faria aquilo. Então, às vezes a gente tem medo de errar, às vezes tem medo de julgamento, essa vergonha. Depende muito da circunstância, né? Onde que a gente está colocando isso? E igual eu falei, quando eu comecei no parkour, eu tinha muita vergonha, eu tinha muito medo de fazer as coisas. E isso às vezes até travava, porque evitava de fazer algumas coisas, principalmente porque não era bom naquilo. E aí, por exemplo, eu lembro bem nítido, no meu primeiro ano de parkour tinha um movimento que era o Kong, e eu evitava o máximo possível fazer ele. Eu fazia um cash, que é um movimento onde a gente faz um Kong e depois termina ele empurrando com um dash, mas não fazia o Kong, porque essa finalização dele de tipo bater e ficar com o corpo meio que exposto no ar, no início eu não tinha o conhecimento, vamos falar assim, eu não tinha essa consciência corporal para saber o que fazer ali no ar. E eu era completamente desastrado para fazer isso, porque eu não treinava. Eu simplesmente deixava de fazer esse movimento porque o outro era mais confortável. Eu preferia ficar na minha zona de conforto do que passar um para frente, pela vergonha, o medo de errar. E assim, depois que eu aprendi, eu vi que, nossa, tinha muita aplicação, tinha muita coisa que eu conseguia fazer, é muito divertido. Só que aquele medo ali, aquele medo de julgamento, que fazia às vezes até errar. Ou deixava de fazer da forma correta, ou deixava de fazer o movimento simplesmente com medo que os outros iam pensar. Aos poucos você vai desbloqueando isso, mas vai conseguindo vencer. E é esse ponto que a gente precisa aprender. E assim como eu falei, esse medo ele não vai sumir, essa vergonha ela não vai sumir, ela vai sempre permanecer e você vai aprendendo a lidar com isso, porque isso é uma questão social. Mesmo aquela pessoa que você acredita que não tem vergonha nenhuma, ele tem. A questão é que ele sabe lidar e em certas situações ele já está mais confortável, que ele não percebe que ele tem que passar por tanto, tá na frente de outras pessoas, às vezes simplesmente ignora, porque está focado demais no que deve fazer. E um exemplo meu, eu já viajei para outros países, já falo inglês há um tempo, já dei aula tanto lá na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E no início de 2020, né, eu fui trabalhar em Dubai. E lá também é inglês, né? Eu também estava dando aula em inglês, até a camisa que eu tô aqui. E assim, na aula ali eu já tinha o conforto, eu já tinha dado aula várias vezes, já tinha esse conforto, mas as primeiras vezes dando aula ali, eu sentia muito uma restrição minha. Eu mesmo ficava, tipo assim, me cobrando que meu inglês às vezes não seria suficiente, ou com medo das pessoas não me entenderem, sendo que eu já tinha dado aula em evento internacional. E aquilo ali estava me bloqueando e fazendo às vezes as pessoas não me entenderem em algumas situações, simplesmente por causa do medo do julgamento, ou medo de errar. E aí, depois de um ponto, eu falei assim, não, eu já consigo fazer isso em outras situações. Então eu consigo trazer isso que eu consigo fazer em outras situações para essa situação. Eu só preciso perceber o que está me fazendo travar. Qual é o grande medo aqui? Será que é porque eu estou num outro país, que o inglês também não é primeiro idioma para a maioria das pessoas ali? Não, era simplesmente uma restrição. E aí depois que você descobre isso, você começa a chegar com mais confiança. E foi o que aconteceu. Eu dava aula lá numa escola que era um colégio francês. E esse colégio, na verdade, os alunos ali, a maioria é porque lá, como tem pessoas de vários locais do mundo, então as escolas acabam meio que se adaptando a um modelo parecido com algum país. E essa era uma escola que era muito parecida com o modelo francês. Então a maioria dos alunos ali, os pais deles realmente vieram da França, trabalhavam lá em Dubai e eu colocava os alunos, os filhos deles ali nessa escola. Então o primeiro idioma para eles era o inglês. Eles ainda tinham que aprender, geralmente aprendiam na escola o árabe e o inglês, porque como 80% da população lá é estrangeira, eles acabam tendo que aprender inglês. Então o inglês era meio que segunda barra terceira língua, é o segundo idioma deles. E tudo criança. E aí eu ficava assim, nossa, será que eles vão entender? Será que eles não vão entender? E aí quando eu comecei a dar aula, eu comecei a perceber que realmente eles entendiam. E que dava para poder levar aquilo ali. E o medo vai se soltando aos poucos. Eu lembro de uma das aulas, eu comecei a falar e eu tô assim, será que eles entenderam? E os meninos, não, entendeu. Mas por quê? É o medo de errar, e aí o medo faz você errar. E agora eu vou passar 3 coisas que a gente deve fazer
que pelo menos me ajudaram e pode te ajudar na hora de começar a vencer o medo aqui agora e começar a colocar isso para poder perder a vergonha. O primeiro deles é você saber que você tem que conhecer o que você está fazendo. Quanto mais você conhece, por isso que eu falo que eu gosto de explicar bem o tema que eu estou falando, não gosto de deixar uma coisa completamente solta. Por quê? Se você não entende o porquê você está fazendo, o que você está fazendo, tem uma chance muito maior de você simplesmente travar, não conseguir fazer. Por quê? Nem você entende o porquê você está fazendo aquilo. E como você não entende o que você está fazendo, como é que você vai justificar isso para outra pessoa? Como é que se alguém parar para te perguntar, você vai ficar, tipo, não sei. Então, é só você pensar naquelas situações que você teve que fazer uma apresentação, ou que você foi pego de surpresa e você tinha que falar alguma coisa, como você não estava preparado, você se sentiu desconfortável. É isso. Você, quando a gente não entende aquilo direitinho que a gente quer falar ou o que a gente está fazendo, a gente se sente desconfortável na situação. Então, um dos primeiros pontos é você saber o que você está fazendo, o porquê que você está fazendo. Então, se você vai fazer um salto, eu expliquei lá no primeiro vídeo, ensinando, por exemplo, como é que você faz um bounce, que você bate e volta. E às vezes você fica assim, nossa, o que as pessoas vão dizer de eu ficar só pulando aqui, batendo e voltando ali? Tipo, eu não estou conseguindo nem completar o salto, será que vocês vão me julgar? Se você ficar pensando nisso, nossa, eu não estou conseguindo fazer o salto, é isso que as pessoas vão pensar de você, que ele não está conseguindo fazer o salto. Se você tem consciência que você está fazendo um bounce, que é para poder treinar, você conseguir ter essa reação do ponto correto onde você bate o pé na parede ou no obstáculo para você voltar em segurança, você sabe o porquê que você está fazendo aquilo ali. Então agora não tem vergonha de fazer aquilo. Por quê? Mesmo que não seja um movimento de um salto completo, é um meio salto, é o salto bate e volta, você sabe o porquê você está fazendo aquilo ali. E entender isso é muito importante. Eu vejo um dos conceitos que o pessoal tem muito vergonha no parkour, é um dos exercícios que é a quadrupedia. Eu vou fazer um vídeo específico, eu tenho alguns vídeos aqui no canal também que eu falo sobre quadrupedia, mas um breve conceito aqui em cima disso. Quadrupedia são movimentos em 4 apoios, que muitas pessoas começam a associar com engatinhar. Seria uma evolução do engatinhar? De certa forma, sim. Porém, a gente sabe que ele trabalha vários músculos do corpo ao mesmo tempo. Ele já tem estudos comprovando que você consegue trabalhar em coordenações em diferentes partes do corpo e você ganha uma noção melhor do sensorial, por exemplo, do seu corpo. Se está aqui 90 graus, eu sei que está 90 graus e não que está aqui. Você entende melhor como está o posicionamento das suas articulações no ar. E isso é importante para o parkour? Completamente. Se você salta e você errou sua mão 10 centímetros, é a diferença entre você colocar a mão no obstáculo e você colocar a mão no ar e cair. Simples assim. Então, quanto mais você entende o seu corpo, melhor. E o quadrupedia, por exemplo, é um dos exercícios muito utilizados para isso. Então, você entendendo por que você está fazendo cada exercício, por que você está fazendo cada progressão, onde isso está te levando, o porquê que você está fazendo aquilo, é muito legal. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você conseguir também pensar, tá, eu tô com muita vergonha para começar, eu realmente estou muito travado. Será que eu posso chamar alguém para ir junto comigo? Às vezes você chamar um amigo, você começar com alguém, igual eu fiz lá no início, chamei um colega, comecei junto, embora ele não treinava, só dele estar junto comigo, eu já tinha mais essa coragem de tentar algumas coisas, já tinha mais essa questão de também perdi um pouquinho o medo do erro porque eu estava em grupo, né? Essa questão do poder do grupo é muito grande. Então, quando você consegue treinar com outras pessoas, isso ajuda bastante, porque quando a energia de uma pessoa vai passando para outra. Mas além de você estar junto com o grupo ali, eu vou encaixar isso como se fosse o segundo tópico também, né? É você, dentro daquele você saber o que você está fazendo, você definir metas. Quando você define metas para o que você vai fazer, você também sabe, vamos falar assim, você tem mais certeza do que você está fazendo. Entra um pouquinho associado com aquilo, mas também é aquela questão que eu falei no último vídeo, de você conseguir ter uma listagem de tudo que você vai fazer. Porque você sabendo exatamente o processo, onde você quer chegar, você não tá perdido no meio daquilo ali, ajuda muito, principalmente quem está começando e está com vergonha de começar a treinar. Essas são duas coisas muito importantes que você pode fazer. E tem a terceira, que eu acredito que é a mais importante de todas. Essa terceira que assim, é o que faz a diferença. Realmente, se você quer perder a vergonha, você tem que fazer essa. E é simplesmente ligar o F. Simplesmente, ó, não liga porque os outros vão pensar. Você tem que pensar primeiro em você.
Quando a gente começa a pensar demais o que os outros vão pensar do que eu estou fazendo, ou o que os outros vão me julgar, você deixa de fazer muitas coisas para você e começa a viver uma vida pelos outros. Então, simplesmente ignorar é importante. É legal a gente saber quando a pessoa está falando uma coisa positiva pra gente, mas em certos momentos, quando está nos travando nossa evolução, que a gente está impedindo a gente de dar um passo a mais, é ruim. E você ficar evitando coisas simplesmente pelo julgamento dos outros, isso é muito ruim. Cara, é só ligar, vamos falar assim, desliga o critério do que as pessoas estão falando em volta de você. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo que é justamente sobre um livro, que é a Sutil Arte de Ligar o F lá. Basicamente, quando você consegue entrar num modo que, tá, tô nem aí porque os outros vão falar, tô nem aí porque vai acontecer aqui, eu tô ligando para o meu movimento, porque eu tô fazendo, porque eu sei o que eu tô fazendo, isso ajuda muito, porque você vai conseguir evoluir, você vai saber o que você tá fazendo, você não vai ter medo do que os outros estão falando de você. E assim, eu sei que isso pode parecer difícil, mas a gente faz isso em tantas vezes na vida que a gente acaba não percebendo. E uma forma de ajudar você a fazer isso é você identificar, por exemplo, quando você está junto com um grupo de amigos, que você faz isso naturalmente. Mas na hora que você está na hora de um treino, existe uma forma de você fazer isso. Aí sim, essa é uma forma mais prática de você colocar. É você começar a fazer um aquecimento. Muitas pessoas pulam essa parte do treino porque eu quero começar já direto saltando, eu quero já chegar fazendo as coisas. Começa a fazer o aquecimento. O aquecimento, ele não só vai preparar suas articulações, mas ele também prepara muito a mente. O aquecimento não é feito só para o corpo. Ele é feito também para você entrar num estado de treino, um estado de estar pronto para poder reagir, estar pronto para começar a fazer os seus movimentos, estar pronto para poder, vamos falar assim, realmente se motivar. E às vezes você pode chegar desmotivado com o treino, às vezes pode chegar um pouquinho mais tímido, com vergonha de fazer as coisas, mas à medida que você vai aquecendo, seu corpo vai pegando um ritmo. E de você ir pegando esse ritmo, você vai conseguindo fazer mais movimento, mais uma coisinha diferente, e aí sim você pega o ritmo e na hora que você vê, você já está treinando e não está nem se importando mais com a vergonha, você está simplesmente focando no que você tem que fazer. Eu lembro quando eu estava em Londres, e aí eu estava fazendo o Adapt Level 1, isso foi em 2014, era iniciozinho de inverno deles lá, aí tava bem frio, eu com aquelas blusas de frio assim, e eu fui dar uma aula externa, né, à noite. Só que eu cheguei mais cedo para conhecer o local, e aí eu queria dar uma treinada por ali. E aí eu tava lá com um mochilão meu, porque logo em seguida dali eu ia pegar o avião para voltar para Portugal. E eu fiquei olhando assim, nossa, né? Queria treinar ali, mas será que as pessoas vão. O que eles vão pensar de mim aqui, né? Tô no meio. Tipo, era tipo um lugar aberto assim, aí ficava passagem de pessoas para um lado e pro outro, e tinha umas barras que eu sabia que tinha pessoas que treinavam por ali, mas eu mesmo nunca tinha treinado. Aí eu comecei devagar, fui me aquecendo, e esse aquecimento, existe uma coisa legal de você fazer que já vai te desbloqueando com o seu ambiente. Comece a sentir a área, comece a tocar, reconhecer os obstáculos, comece a reconhecer o que você tem ali. Isso já é importante para você garantir uma segurança sua durante o treino. Mas você começa a fazer pequeno contato físico mesmo com o espaço, e isso vai já meio que te desbloqueando dos movimentos. E aí eu fui fazendo um aquecimento, rotações, mobilidade articular, dali eu fiz uma pequena corridinha e eu parti para os movimentos. Como eu já treino há certo tempo e eu ia fazer um outro treino, eu queria fazer uma coisa mais leve ali, mas já começar a fazer uns pequenos saltos, alguns pequenos desafios. E eu comecei com coisa bem básica mesmo. O que eu consigo fazer daqui? Aí tem uma. Essa região fica no Canary Wharf. Canada Waters. Canada Water é tipo um. Tem vários pontos de parkour lá e fica logo numa saída de metrô lá. E aí tem uma barra e tem tipo dois negócios de concreto, como se fosse uma escada, mas é meio que tem uma rampa ali também. E aí eu comecei saltando pra essa barra ali no meio. Eu comecei fazendo algumas precisões. E aí da barra pro bloco e ficava repetindo aquele movimento. Aí depois eu comecei a tentar fazer alguns giros em torno dessa barra para poder fazer um salto para trás. Desse momento aí o corpo já começou a pegar uma vibe. Na hora que chegou a turma para eu começar a dar aula, meu corpo já estava aquecido, eu já estava com a mentalidade tipo assim, pronto para poder partir para ação. E
não foi nesse dia, se eu não me engano, e isso era em 2014, eu nem tinha tanta prática em inglês fora assim ainda, mas eu nem foquei nisso, acho que o corpo já estava tão aquecido, eu simplesmente ignorei se eu ia falar inglês, se não ia, se eu estava dando aula em outro lugar, simplesmente eu fui para dar aula e fluiu bem, tipo, eu estava nessa época, como eu estava fazendo o curso, né, eu estava como assistente nessa aula, mas fluiu de uma forma que se eu não tivesse feito provavelmente aquele aquecimento, talvez não teria fluído. Assim como em outras situações não fluiu, justamente por não ter me preparado. E esse breve aquecimento, simplesmente de elevar a frequência cardíaca, ela libera substâncias no nosso organismo, a própria adrenalina, outros hormônios, que vai ajudar você a ficar pronto para ação, né? Pronto para poder, vamos falar assim, mandar embora aquele cortisol que faz você sentir o medo, que faz você se sentir reprimido, ou que faz você sentir essa vergonha. Então, simplesmente começa a fazer alguma movimentação. Movimento gera ação e essa ação continua gerando mais movimento e gera uma mentalidade muito boa para você começar a sua prática. E antes de fechar esse vídeo, eu quero só deixar uma mensagem que é: não deixe de ser quem você quer ser. Não deixe de ser aquilo que você quer ser. Às vezes você fica esperando demais pelo julgamento dos outros que você deixa de ser aquilo que você quer. Cara, quer fazer parkour? Começa a fazer parkour. Quer fazer dança? Começa a fazer dança. Quer aprender outro idioma? Começa a aprender outro idioma. Não tenha medo de errar. Começa fazendo e no caminho você vai descobrindo o que você precisa fazer para melhorar. Muitas vezes, igual eu falei que já aconteceu comigo, de ter um medo de errar lá e acaba deixando de fazer, eu já vi com alguns alunos acontecendo isso também. Tinha muita pessoa que tinha muita vergonha de fazer um movimento. Mas depois que ele começava a entender o porquê que eles tinham que fazer aquele movimento, começava, agora faz sentido. Eu lembro, por exemplo, o exercício de quadrupedia, quando eu passava nas aulas, principalmente outdoor, tinha pessoa que ficava, o que as pessoas vão pensar de mim? Estando em grupo e você fazendo ali, ele já tinha um pouquinho menos essa barreira. Mas à medida que começava a ver os ganhos que tinha na prática, na hora que começava a ver a evolução física dele, até mesmo, eu lembro a mãe de um aluno falando, né, que ele chegou em casa um dia, aí na hora ele sentou sem camisa no sofá e ela viu, tipo assim, a barriga trincada, né, de fazer os treinos. Aí ela falou, nossa, mas tipo assim, cadê o meu menino, né? Tipo, o que aconteceu? Mas é porque a quadrupedia, por exemplo, ela trabalha muito core. E de fazer aquele movimento, foi ganhando esse condicionamento e de fazer os outros saltos, com certeza, foi preparando aquela musculatura e dando uma certa definição que não existia antes. E aí é até engraçado porque a gente não treina pensando só nisso. A gente treina que a gente vai preparar o nosso corpo e isso vai acontecer. A gente não pensa, tipo assim, eu vou fazer para isso. E só que isso foi um ganho. E você acha que vai ter vergonha de fazer quadrupedia depois? Com certeza não. Eu lembro até um professor numa outra academia que eu fui dar aula e ele era da área de educação física, mas não era do parkour ainda. E aí ele começou a praticar aquilo ali, e aí depois ele começou a fazer a quadrupedia, por exemplo, e aquilo ali começou a fluir. E aí depois ele falou que até colegas dele perguntam como é que você tem que ter o abdômen definido assim. Ué, eu faço quadrupedia. E aí ele explica assim, por quê? Ele trabalha o core como um todo, né? Então você entendendo o movimento, você entendendo aquilo que você está fazendo, o porquê, você vendo os benefícios daquilo, você vai começar a fazer. Só que no início não vai ser assim. No início você não vai ter resultado. No início vai ser uma coisa mais feia. Não é feia, mas porque não vai ser aquela coisa chamativa. Porque quando você está começando, é impossível você começar fazendo uma coisa, vamos falar assim, aquele movimento super absurdo que você quer fazer. A menos que você queira fazer um salto do alto de um prédio, vai ser completamente absurdo e chamativo, mas você vai se quebrar e vai até morrer. Então, não adiantou nada no final, né? Então, vá com calma nas coisas, comece progressivo, vá em movimento e não deixe as outras pessoas te rebaixar. Faça aquilo que você quer e não aquilo que as pessoas falam para você fazer. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, não deixe de se inscrever no canal que vai ter mais vídeos como esse. Eu vou começar uma série ao vivo também. E feliz ano novo. Não deixe esse ano ficar para trás. Esse vídeo foi justamente para você não ter vergonha de começar esse ano do jeito que você quer e não do jeito que os outros querem que você comece. Faça as coisas que você quer. Faça um ano novo para você. Não espere um ano novo. Faça esse ano para você. É isso aí. Até o próximo vídeo.